muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Bocchili, sua astróloga preferida. E hoje você está aí, já fez o seu jantar de Dia dos Namorados, já saiu com ele, já curtiu o seu grande amor. E agora, nesta madrugada do dia 12 para o dia 13, que é Santo Antônio também, o santo casamenteiro, eu tenho quem do meu lado? Márcio Benedetti, meu marido. Tudo Olá, bem? tudo bem, meu amor? E aí, dá certo a nossa sinastria amorosa? Eu acho que toda sinastria tem os seus ciclos, né? Que ciclo que você está agora? Estou num ciclo. Estou subindo para um ciclo diferente. Ah, é? Tá. E eu sou escorpião, ele é virgem, meu ascendente é aquário, a lua dele é aquário, e a minha lua é em escorpião e e o seu ascendente é gêmeos. Então a gente tem aí uma mistura aí Gêmeos. de ele tem terra, ele tem ar, eu tenho água e tenho ar. Será que dá certo isso? Eu acho que tudo pode dar certo. Tudo Ok, é uma questão do combinado, né? sim. Para qualquer casal, aliás. Quando você agora que terminou o dia, a noite dos namorados, você curtiu, ganhou presente, trocou presente, como tá seu relacionamento hoje? Como tá essa sinastria amorosa? Vocês estão combinando? Tá dando certo? Tem alguma coisa que não tá fechando? Ou você quer um relacionamento mais sério, um casamento, uma etapa seguinte e ele não sabe o que quer? Você tinha certeza que você queria casar comigo? Fui criando essa certeza Com o quê? com o tempo de convívio. E é interessante que a gente vê, às vezes, o ciclo, o amadurecimento de cada um. A gente sempre fala, né? Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Quando a gente vê o mapa astral do casal, a gente sempre tem que ver onde está a Vênus da mulher e onde está o Marte do homem e também vice-versa. Por quê? Porque eles são os planetas pessoais que fazem com que a gente faça as nossas interações, faça as questões aconteçam e você possa ter uma interação com elas. Você sabe onde está o seu Marte? A astróloga de plantão pode me falar onde está o meu Marte? Seu Marte está exatamente na minha casa de parcerias. O que significa isso? Na casa 7. O Marte dele está no signo de Leão. A minha casa 7 está no signo de Leão. Ou seja, é como se eu sentisse o Marte dele nessa casa de parcerias. Por outro lado, aonde está a sua Vênus? Onde está a minha Vênus? Pode falar. A minha Vênus está na casa 7 dele, ou seja, eu como o planeta que vai dar toda aquela parte de entendimento amoroso está na casa 7, que é na casa de relacionamentos dele. Então esses dois planetas, eles acabam se combinando nesse sentido, com o Marte, que é a energia masculina, que é o deus da guerra, que é aquele que realiza, e a Vênus, que é a energia feminina, que vai mostrar todo aquele amor, aquela sensibilidade toda. Mas você também tem a sua Vênus, mas você também tem a sua Vênus em Leão. Sabe o que significa isso? Por favor. A Vênus em Leão, ela é elemento fogo. E a minha Vênus em Sagitário é elemento fogo. O que significa? É a mesma qualidade, é a mesma natureza. E eu queria colocar aqui agora para vocês uma importância sobre os 4 elementos. Assim como eu falei desse elemento fogo, você pode ter um elemento e o seu marido, o seu companheiro, o seu namorado pode ter um outro elemento. Será que eles combinam? Será que dá certo? Não dá certo? Isso é importante a gente ver porque o elemento ele vai dar a tônica de como que você vai manifestar esse sentimento, de como que você vai manifestar esse amor. Esse fogo, ele é impetuoso, ele quer realizar, ele tem vontade. Já o ar, se for no signo de Gêmeos, Libra e Aquário, ele vai ser
uma energia mais mental, mais intelectual. Eu vou amar a pessoa mais pensando no meu pensamento, mais com trocas mentais, que você pode dizer assim. Se você tem essa Vênus, por exemplo, nos signos de terra, que é Touro, Virgem e Capricórnio, aí é uma coisa assim mais pé no chão. Ou seja, nós estamos construindo algo juntos, nós queremos ter um relacionamento para ser útil, com praticidade, com algo que nós vamos realizar em conjunto. Ótimo. E, finalmente, quando a gente está falando de elemento água, como, por exemplo, Câncer, Escorpião e Aquário, a gente fala do emocional. É uma Vênus que precisa mais ser acolhida, mais emocional, que você sente que a outra pessoa precisa ter mais a segurança da outra pessoa junto dela. E você, virginiano, como é que você vê eu como escorpiana? Me diga. Bom, eu acho que em qualquer casal, independente de signo, é um combinado, né? Eu acho que o combinado é o mais importante. A gente tem um aspecto egóico de cada um, né? O temperamento de cada um, os anseios de cada um. Isso é o individual, tanto da mulher quanto do homem. E existe o quê? O ideal e o combinado do casal. Então eu vejo que os casais eles precisam separar a questão do autoconhecimento si próprio e a junção desses dois autoconhecimentos num caminho. E esse caminho só o casal pode trilhar, claro. Mas, como eu disse, tem que ter um combinado. É engraçado que você falando desse combinado me lembrou quando eu estava estudando sinastria amorosa e a gente viu um casal e tinha vários aspectos de dificuldade de um com o outro, né? E eles estavam passando por dificuldade porque eles eram muito jovens, eles começaram sem estrutura, já estavam com um filho pequeno, o dinheiro não dava, o emprego deles eles não conseguiam crescer no emprego. E, enfim, toda essa ideia toda. E aí a gente percebeu o seguinte, que eles, depois dos 40, perto dos 50, eles com maturidade, aquele mapa seria maravilhoso para um relacionamento deles. Mas que sem maturidade, passando por tanto perrengue aos 20 e poucos anos, eles iam passar por muita dificuldade. Não se sabe se aquele relacionamento ia seguir ou não. E, na verdade, eu não fiquei sabendo o que aconteceu com aquele casal depois, até porque na aula é preservada a identidade das pessoas. E a gente vê o que eu estou disposta a fazer pelo outro, o que o outro está disposto a fazer por mim. Agora eu lembrei do Antônio de Carvalho, É. que ele fala que o ser humano só quer pão e mel. O que é o pão e mel? É o conforto, né, gente? Não existe conforto na vida. A mente busca o conforto, mas a dificuldade é para você se aperfeiçoar, ir para frente, subir um degrau. Senão você para, você estagna, você fica no limbo. E como que você enxerga a vida com o Sol em Virgem? Bom, Virgem é o melhor signo do zodíaco, né, querida? Não, é Escorpião. Tanto que você escolheu, né, o marido de Virgem, né? Que dizem que as mulheres escolhem os homens, né? Sim. Então eu vejo assim, o Sol em Virgem é uma coisa. Os ascendentes que vão influenciar os trânsitos, né? Sim, sim. Aí a coisa fica mais embaixo. E acho que a questão da dificuldade é justamente para o seu aperfeiçoamento. Basicamente é isso, é o que eu disse antes. Eu vejo um Sol em Virgem dele como sendo uma pessoa extremamente arrumada, detalhada, que entende a praticidade de tudo que faz. Se você tem um virginiano em casa, você certamente já sabe. Você deixa as coisas tudo jogadas no armário e de repente está tudo pronto porque ele arruma para você, certo? É, mais ou menos, né, querida? Uhum. Mais ou menos. Agora, o mais engraçado é,
Sabe como que você pode ver, por exemplo, você está sozinha nessa noite e você não sabe como que você vai arrumar um namorado, o que que você vai fazer. Que tal você observar a tônica da sua Vênus? Como que você teve os outros relacionamentos? Que padrão que você copiou naqueles relacionamentos? Ah, eu sempre arrumei caras que só pensavam nos outros e nunca pensavam em mim. Será que você está colocando prioridade na sua vida? Ou será que aquele cara, você tinha que fazer um monte de coisa para o cara te dar alguma outra coisa? E aí você era aquela que fazia e ele não dava quase nada para você. Aí você começa a ponderar e pensar, mas qual a natureza da minha Vênus? O que que tem a ver? A Vênus, ela fica sempre perto do Sol. Então, se você tem um signo que está o seu Sol, a Vênus ou ela vai estar naquele signo, ou um para frente ou um para trás. E se você é bem do comecinho de um signo ou do finalzinho do signo, pode pular dois. Por exemplo, se você nasceu no dia 21 de julho, que é finalzinho de Câncer, você pode ter a Vênus em tanto em Gêmeos, como em Câncer, como em Leão, ou como no comecinho de Virgem. Então, você está sempre lá pertinho. E aí você vê o seguinte, essa Vênus é como eu vou me expressar. Aí você vê assim, eu estou usando essas qualidades? Eu estou fazendo isso ou estou indo contra o meu mapa? As coisas não estão fluindo desse lado. Também a posição da Vênus, onde ela está, se ela está nos grupos, na carreira, na área dos filhos, da família, nas interações com seus vizinhos, com as outras pessoas, com o pessoal que está lá no seu trabalho, enfim. Aonde ela está é um lugar que você pode ver onde você pode conquistar onde você pode não só conquistar o seu dinheiro, mas também conquistar um companheiro. Porque ela está harmoniosa lá. Por exemplo, a minha mãe, ela tem uma Vênus em Sagitário, que é um signo de outras culturas, de outros lugares, internacional, outras filosofias, e ela acabou conhecendo um português, e ela casou com um imigrante. Por um acaso, ela também estava na casa 9, que também fala dessas questões culturais, de outros países, internacional, outras filosofias. Isso intensivou o fato dela conhecer ele. Então, isso acabou ajudando com que ela conhecesse um imigrante de Portugal, vindo de Portugal, e se interessasse por ele. Mas ela não sabia disso no mapa astral, a gente foi descobrir isso depois. E eu te pergunto, Márcio Benedetti, aonde nós nos conhecemos? Como foi que você conheceu a mulher da sua vida? Bom, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Obiose. A minha história mais ou menos começa em 2003. Entrei, fiz os graus, né, que a gente tem graus de iniciação, depois você entra para a série interna, e eu parei. E o Newton Schultz, que é nosso padrinho de União Mística, esteve na minha oficina nesse intervalo que eu havia parado. Ele falou, por que você não volta, né, com certas guitarras dele? Por que você não volta? Eu resolvi voltar. E voltei no departamento Sumaré. Voltei no departamento Sumaré e logo apareceu uma viagem que a gente faz pela eubiose todos os anos no mês de julho. São por volta de 10 dias de viagem no total. E eu a conheci no Mato Grosso, ela da Pompeia, eu na Vila Mariana. Do mesmo departamento, eu não encontrava ela, cada um ia num dia. E acabamos nos conhecendo em Nova Chavantina, né? E de lá, de 2012 para cá, estamos juntos até hoje. Nos casamos, fizemos união mística, ou casamento, como queiram, em 2016. E por que você percebeu que naquela viagem tinha uma caboclinha especial? Então, o Centro-Oeste é um lugar mágico, né? Serra do Roncador, toda aquela energia, né? Eu saindo de um relacionamento de 19 anos, eu buscava a mim mesmo. E fui fazer essa viagem, que é uma viagem, de certa forma, mística, né? Que, se entrar em detalhes, não tem como a gente explicar em pouco tempo. E vim bem a conhecê-la
lá, né? Que coisa fantástica. E daí você acaba voltando a São Paulo e vendo as coincidências, né? De parentes, de pessoas próximas a mim e próximas a ela, que eram amigos ou conhecidos em comum. Então, eu acho que na vida nada é por acaso. E é isso. E a gente está aqui trilhando um caminho de ciclos, né? Ciclos de casal perrengues, alegrias, batalhas. E acho que é o caminho de Felicidades. felicidades. E acho que é o caminho de todo casal, é esse mesmo, independente de onde conhece ou não. Tudo vai do combinado. O que ele falou dessas viagens, elas são chamadas de dianes. Você já deve ter ouvido falar na rádio, Newton Schultz também falando, que são 7 dias, do dia 1 ao dia 7 de julho, que nós viajamos para 7 cidades que vibram as 7 tônicas do desenvolvimento humano. É mecânica celeste, alquimia, taumaturgia, literaturas, artes, teurgia, o que é poliética, enfim, não sei se eu falei todas. Então, como elas são essas tônicas, porque o desenvolvimento do homem é sétuplo, igual a 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, os 7 planetas visíveis a olho nu, enfim. Como a gente tem tudo isso, isso vai ser desenvolvido, isso vai ser vibrado. E quando você vibra essa tônica, você está desenvolvendo. Não é à toa que esses Giannis, eles nasceram no ano de 1900, né, do dia 1 ao dia 7 de julho, fazendo a síntese no dia 8, que também é comemorado na cidade síntese lá desse sistema geográfico. E a gente pode perceber... Diga-se de passagem, o templo de Arabutã, em Nova Chavantina. Não só Nova Chavantina, no sistema geográfico do Roncador. Sim, o oitavo dia. O oitavo dia. A oitava cidade no sistema geográfico sul mineiro é São Lourenço, que foi onde a gente casou. E no sistema geográfico itaparicano é no município de Veracruz, na ilha de Taparica, que tem muitas cidades lá no Recôncavo Baiano. E aí, em 1900, nasceram esses seres. E esses seres, eles fizeram com que a gente tivesse um crescimento muito grande, um desenvolvimento muito grande como humanidade. Você pode perceber o que se consumia, a tecnologia, o que tinha. Então, tinha acabado de ser desenvolvida a luz elétrica. O carro já estava acontecendo também. Outros meios de transporte. Aí a gente começou a ter um consumo muito maior de utensílios mesmo, seja roupa, seja comida, seja manufaturados. As pessoas também teve um crescimento muito grande populacional de pessoas. Isso fez com que nós tivéssemos um salto, um crescimento e uma necessidade muito grande. E esses Giannis acompanharam. E é exatamente isso que a gente faz lá na Eubiose. Esse desenvolvimento, essa evolução do ser humano. Nada mais do que a busca do autoconhecimento, onde existe hoje, disseminado no mundo, diversas escolas. Uma delas, a Sociedade Brasileira de Eubiose. E uma das coisas que eu queria falar que é muito interessante, quando você vai fazer a sua sinastria amorosa, você olha esses planetas, né? Mercúrio, Vênus, Marte, que são esses planetas mais pertinhos da gente, são chamados planetas pessoais. Mas quando a gente olha os planetas sociais, Júpiter e Saturno, a gente está falando de um degrau além, que significa os nossos valores, os nossos princípios, os nossos propósitos. Se eu não tenho o meu propósito de vida junto com o seu alinhado, não adianta. Vocês já viram pessoas que tem uma religião, o outro tem outra religião que não conversa, que não tem nada a ver, e aí esse casal começa a ter um relacionamento, mas depois vê que não dá certo? Porque eles pensam diferente. Tem algumas religiões que elas até se combinam completo, dá para conversar. Mas você já sentiu isso? O fato da gente ter a mesma filosofia de vida, amor? Claro, eu acho que isso é importante. Agora, questão religiosidade, hoje em dia, é uma coisa muito relativa.
Você pode ter a religião que tiver, mas se você não tiver o autoconhecimento de si mesmo, é muito difícil você ter um relacionamento que você consiga ultrapassar dificuldades almejando um propósito. Muito difícil. Porque sempre existe um propósito maior, né? A vida material nos traz para um propósito diário, né? Preciso, tem boleto, tem filho na escola, tem isso, tem aquilo. Mas qual o propósito disso? Acho que todo ser humano tem que pensar nesse tipo de coisa. Em si mesmo e nos que estão à sua volta. Então, mudar o mundo, não adianta você querer mover montanhas. Move um bocadinho de terra de cada vez, né? Sim. Afinal de contas, a vida é muito curta, é uma lâmpada que se apaga rapidamente, acende e apaga, né? Então, eu acho que tem que levar tudo isso em consideração. E buscar o quê? O seu Deus interior, sempre. É, né, amor? Sim. Uhum. E tá feliz nesse Dia dos Namorados? Tô feliz, sim. Feliz por estar aqui falando com vocês. Feliz por estar junto com você aqui nesse momento. Muito bom. E se você, aproveitando agora esse dia de Santo Antônio, se você não está com alguém ao seu lado, vamos lá na fé, procurar alguém, tentar entender o que está acontecendo. E também você pode fazer o seu mapa astral, você pode entender a jornada dos planetas, você pode entender o que a minha lua faz, o que meu sol, como é que eu faço a relação. Você pode estudar e experienciar cada um desses planetas. Eu, Cláudia Bocchili, faço isso junto com você. Eu ajudo você a experienciar cada um desses planetas. E com isso, você vai entender melhor, você vai ter uma clareza maior desse seu autoconhecimento e você vai poder decidir onde você melhora a sua vida, suas potencialidades para crescer, não só na parte de relacionamento, como também nos seus desejos profissionais, nos seus desejos familiares, com os seus filhos, com a sua família e principalmente com a sua espiritualidade. Eu faço mapa astral. Tenho alguns produtos online, digitais, que você também pode acessar. Entrando em contato comigo, você consegue ver no link da bio do meu Instagram, você consegue ter acesso a esses produtos. Eu também faço atendimentos e mentorias para as pessoas. Então, você pode entrar em contato comigo para entender se isso faz sentido para você e se você está afim de dar esse passo. Eu sempre falo que as pessoas sempre chegam para mim quando elas estão com uma decisão muito importante para ser tomada. Que se a vida está muito confortável, ela não vai procurar uma astróloga. Mas é justamente quando a vida está confortável é que você tem que falar o seguinte: agora eu posso tomar aquela decisão, pegar aquele sonho do passado e seguir adiante, porque antes eu não conseguia, porque eu estava com faculdade, eu estava com dívida. Agora que minha vida está mais arrumada, agora eu posso pensar além. Então eu convido você para pensar além nos seus sonhos, nos seus objetivos e que você use a astrologia para isso. Para você entrar em contato comigo, você tem o WhatsApp DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. O meu WhatsApp é o @Cláudia Bocchili. Cláudia Bocchili é BOC Chile. BOC Chile. Você também tem esses vídeos no YouTube, Cláudia Bocchili, se você colocar, você vai encontrar. Eu acabei de fazer um workshop falando do Júpiter em Câncer. Isso significa que a cada um ano, esse Júpiter, que é o grande benéfico, ele está em alguma área da sua vida e nos próximos 12 meses ele vai te ajudar, ele vai te dar oportunidades nessa área. Então, é interessante para você descobrir aonde que ele está, para que você possa aproveitar esses benefícios, essas sortes, até o próximo ano de 2026. Gostou, amor? Gostei muito. Quem quiser saber mais sobre Márcio Benedetti, luthier maravilhoso, também sócio da BH Escola de Luthieria, é Márcio Benedetti Luthier. Luthier é com TH. No Insta, pessoal. Você pode encontrar ele no Insta e colocar suas guitarras na mão dele, que vai estar em boas mãos. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com a minha esposa e vamos em frente. Até mais.